sítio, como pequenos planetas. Qual é a confusão? A confusão é que os planetas, por causa da gravidade, um dia vão cair no Sol. Então tudo e todo mundo vai ficar explodindo o tempo todo. Um universo muito instável. A vingança de Newton. A gravidade vai sempre nos puxar para baixo. O que parece acontecer no átomo é que o elétron pode pular para uma órbita menor. Quando faz isso, ele despende uma quantidade de energia chamada de quantum. Ao pular para uma órbita mais externa, ele capta uma quantidade de energia. Parece que é um elétron por órbita e essas órbitas têm que estar em certos comprimentos de ondas. Nós conhecemos isso como salto quântico, de uma órbita de comprimento de onda para outra. Falando em comprimento de ondas, um jovem francês chamado Louis de Broglie, notando que os elétrons saltavam de um comprimento de onda para outro, sugeriu que os elétrons talvez não fossem partículas, que talvez fossem ondas. Então o que é o elétron? Uma partícula ou uma onda? Que bom que perguntou. Sr. Isaac, olá, estou aqui. O Ark, aqui. Minha experiência preferida. A experiência da fenda dupla. Ah, não. A fenda dupla, não. Vamos lá. Quark, armas aqui não. Não, não, não. Nada de armas. Sim. Sim, senhora. Tchauzinho. Senhores, desculpe. Continue. Linha de fogo, carregue e prepare-se. Quando eu disser fogo. Parar, fogo! 3 alvos com uma abertura, uma fenda entre um e os outros 2. Um grupo de balas atrás dessa fenda. Agora, 2 fendas ou aberturas entre os alvos. A linha de fogo, carregue e prepare-se. Atirador, preparar. Fogo! Um grupo de balas atrás da fenda 1 e da fenda 2. A experiência da fenda dupla com balas. A distribuição média das balas atrás das 2 fendas. Como se poderia esperar, uma mistura da fenda 1 e da fenda 2. Fogo! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Agora, as ondas. As ondas. Vamos observar as ondas. Uma fenda, padrão do mesmo tipo das partículas. Uma concentração das ondas atrás da fenda aberta. Fenda 2 aberta, padrão do mesmo tipo das partículas. Uma concentração das ondas atrás da fenda aberta. As 2 fendas abertas, padrão muito diferente por causa da interferência da onda. O encontro das ondas na parte baixa anula umas às outras. O encontro das ondas no pico as amplifica. Assim não sabemos mais qual onda veio através de qual fenda. E a distribuição atrás das 2 fendas é inteiramente diferente do que a das partículas. Já chega? Tudo bem, vamos lá, vamos. Aqui temos... Espera aí. Quark, estamos ocupados. Isso é Estou sendo sério. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora aqui. Agora, partículas subatômicas. No nosso caso, partículas de luz, fótons. São lançados desta fonte, ao longo deste tubo, para um receptor que está conectado a esta caixa acústica. E você pode ouvi-los. Cada clique é uma partícula. E no osciloscópio você pode vê-los. Cada pico é uma partícula. São partículas de luz. Então, agora que você pode vê-los, vamos usar um facho concentrado de luz. Um laser.
Passando por uma fenda, há um padrão como as balas, as partículas. Passando pela segunda fenda, um padrão como as partículas, como era de se esperar. Abrindo as duas fendas, e a propósito, essas duas fendas, como você pode ver, estão muito próximas, porque o laser é um facho muito fino. Enfim, passando através das duas fendas, surpresa! Temos um padrão de distribuição de ondas, embora estejamos falando de partículas. Partículas, balas, ondas de água e partículas de luz. Elas com certeza viajam como partículas. Na fenda 1 como partículas, na fenda 2 como partículas, nas duas fendas como ondas. Como ondas, não sabemos qual fóton passou por qual fenda. Como ondas, há uma forma de interferência de onda. Então, parece uma partícula, soa como uma partícula, mas age como uma onda. Ondas. O que sabemos sobre ondas? Uma onda é uma transmissão de energia através de um meio. Só a energia se desloca. A água só balança para cima e para baixo. Uma onda de som está sempre em comprimentos totais de onda, nunca em frações. Um prisma quebra a luz em comprimentos de onda. Na verdade, a luz se torna o rato de laboratório da física quântica. E o comprimento de onda parecia importante para todo o comportamento quântico. Foi Albert Einstein que juntou a luz e a estrutura interna do átomo. Tudo Isso bem. foi chamado de efeito fotoelétrico e deu a Albert um prêmio Nobel. Eu quero mostrar o efeito fotoelétrico. Jogue luz em certos metais e os elétrons saem do metal. Ligue um fio e você tem uma corrente elétrica. Interrompa o facho e a corrente para. Liga um motor, as portas abrem e o supermercado lhe dá as boas-vindas. Você sabe quem inventou isso? Sabe? Albert. Olá? Albert Einstein inventou Albert. isso. A surpresa não é que a luz acelere os elétrons, mas que ela faça isso muito, muito rápido. As ondas movem as coisas lentamente. Então, se a luz é uma onda... Mas se a luz é uma partícula, as partículas movem as coisas bem rápido. Mas vamos lá! Não! Lá vai! O que está fazendo? Ah, não. Recarregar! Não! Então, de acordo com Einstein, a luz parece ser tanto onda quanto partícula. Ou pelo menos tem as propriedades de ambas e, portanto, é uma nova besta no geral. E o que estava ondulando, afinal? As ondas precisam de água ou ar, mas e a luz viajando no espaço? Nada onde ondular. Não estou ondulando! Estou me afogando! Então talvez ela viaje como uma partícula e ondule quando chega aqui. Ondular? Ondular? O que é? O que é ondular? O que é ondular? É esta a pergunta para a luz, para os átomos, para todo o mundo quântico. E aqui está o homem que respondeu a esta pergunta, Erwin Schrödinger. No Natal, em 25, ele aproveitou o feriado. De repente, ele abriu um tremendo horizonte tentando dizer: bom, se os elétrons podem ser descritos por ondas, então deve haver uma equação matemática básica que podemos furtar, se quiser, da nossa experiência com ondas de água, ondas de som e ondas em cordões. E isso nos daria as propriedades de como os elétrons se deslocam sob a influência de forças. E então ele escreveu essa equação, que ficou estranhamente conhecida como a equação de Schrödinger. E a chave para quantificar essa equação foi a própria onda. E ele viu a onda como sendo o elétron, e o próprio elétron como sendo um tipo de objeto ondular. E aí ele chamou essas ondas, que eram manipuladas por sua matemática, ele as chamou de ondas de matéria. Mas havia alguma coisa errada com sua equação. E foi Max Born, em Göttingen, que percebeu, de repente, que a interpretação